Guerra Espiritual 16. O poder da verdadeira contrição e seu coração está longe de mim. 2:2. Mensagem do dia 16 de novembro de 2016. Bem, aqui estou eu de cobaia novamente. Esta é a parte 2, a segunda parte da mensagem anterior. E isso foi o que aconteceu. De repente eu fui atingida pelo desejo animado de olhar um pouco melhor aqui em casa e reparei que tenho uma blusa de gola olímpica azul marinho e algumas roupas de 2 anos atrás que estão mostrando sinais de desgastes, com bolinhas retorcidas de algodão e cores já bem desbotadas. Eu vi online sobre um topo de crochê leve que dá para adicionar, a fim de deixá-lo com um tom um pouco mais alegre e voltar a vestir esse material desbotado. Eu não queria gastar dinheiro com algo novo, porque não me é importante. Bem, eu tinha uma roupa, mas era da cor errada, azeitona, ou menos favorito, então eu decidi, em vez disso, puxar a cor dela e tingi-la. E isso me tomou uma pequena picada de tempo, embora eu fiz entre o jantar. O ponto era que eu queria, então me entreguei. Não muito tempo depois eu percebi que havia consumado novamente o desejo por belezas e coisas. É como um monstro. Você dá para ele o que ele quer e não fim para o que mais ele deseja em seguida. Mas se você morrer de fome, ele morre. Eu tenho tentado passar fome, mas desta vez eu cedi. Bem, eu não me condenei muito até ontem à noite, quando Ezequiel, não se sentindo bem, me advertiu para não ficar na net para assistir o programa 60 Minutos que havia entrevistado Donald Trump. Eu respondi, eu não fiz nada, não foi por algum pecado meu que você não está se sentindo bem. Eu disse isso porque é verdade, às vezes ele carrega um fardo por mim, porque às vezes me desvio e o Senhor precisa de sua intercessão para chamar minha atenção. Então eu fui para a Bíblia de promessas, para ver se eu poderia ver o programa. Afinal de contas, não é notícia, pelo contrário, é uma entrevista com um homem que não sabe nada realmente das coisas que Deus me disse, e eu realmente queria ouvi-lo. A primeira leitura que eu tive da Bíblia de promessas foi sobre fazer justiça própria. Oh, como eu odeio isso! Isso era o que dizia: eu sou puro e sem pecado. Eu não sou culpado e não há pecado em mim. Jó 33:9. Essa posição na escritura bíblica me rendeu picadas diretas no orgulho. E isso foi uma rúbrica que realmente foi doloroso de se ver. Eu soube imediatamente que não estava em um bom lugar com o Senhor. Apesar de minhas preces matinais terem sido profundas e fortes, e de eu ter me sentido muito ligada ao coração do Senhor. Então Ezequiel foi para a Bíblia de promessas e pegou a posição sobre luxúria, que é sempre sobre os meus desejos por coisa e dinheiro, e também sobre o mundo. Então me arrependi e vim perante o Senhor querendo descobrir o que eu havia feito de errado, porque naquela hora eu realmente não estava ciente disso. Eu estava realmente me perguntando o que eu fiz. Quando finalmente cheguei ao ponto de lhe pedir, e então peguei uma rúbrica sobre humildade, mas eu sabia que era sobre o meu orgulho novamente. E aqui eu venho compartilhar com vocês que estou apenas aprendendo a observar, realmente olhar e ver o que está dentro de mim que não deveria estar lá.
Estamos descobrindo que demônios vêm com sementes. Eles não habitam nessa dimensão que nossos corpos ocupam, mas eles podem plantar sementes. Assim, eles podem semear em nosso intestino, nossas mentes ou qualquer parte do corpo, para que na situação se inicie uma fortaleza ao redor do plantio de uma semente do mal. E para sermos eficazes na oração, precisamos ser limpos perante o Senhor. Então eu vim e ajoelhei-me no meu lugar de oração e pedi ao Espírito Santo para revelar os meus pecados. No começo eu me senti inquieta, mas esperei sobre ele. E ele realmente começou a me mostrar no que eu precisava me arrepender. E maravilha das maravilhas, havia um espírito de compunção e tristeza por ter ofendido nosso Senhor. Após cerca de 10 minutos de confissão de eu sou um pecador, ainda um pecador e, por favor, me mostre o que eu fiz, ele começou a se sentir presente a mim, de modo tangível. Então, ele começou a me mostrar todos os tipos de coisas. Eu não vou enumerar todas aqui, mas julgamento, desrespeito, autoindulgência, falta de perdão e, por último, mas não menos importante, o orgulho, a avareza e a aquisição, minha pantera negra, a única coisa que me persegue e que fica por aqui quando eu não estou pensando direito. Mas eu ainda queria do meu jeito, então eu tingi ele. Percebi que matar aquele pedaço de pano foi mais pior do que comprar um novo, no sentido de que, naquele momento, eu achei o que procurei. Mas se eu continuar alimentando o meu eu quero, eu terei um monstro para lidar e não darei um fim para aquilo que eu preciso seguir. Não é de admirar que minhas orações para o nível de dor de Ezequiel não funcionaram. Eu estava suja interiormente e precisava me arrepender. Moradores do coração, essa tem sido minha experiência, onde, se eu realmente não parecer honesta dentro de meus pecados, minhas orações serão fracas. É por isso que, antes de fazer qualquer outra coisa em oração, eu venho ajoelhado diante do Senhor, pedindo que meus pecados sejam mostrados para que eu possa me arrepender. Quero esses demônios fora do meu espaço. Eu não quero impor as mãos ou falar com alguém se eu não estiver limpa, porque também estarei descobrindo que esses demônios poderão ser transferidos através da internet, telefone. Sim, eles são contagiosos, assim como a gripe. Na verdade, qualquer forma de comunicação pode infectar uma pessoa sem você saber. É por isso que não devemos ter jornais ou revista ao nosso redor, porque eles estão cheios de sugestões sobre cobiça, sexo e desejo de adquirir coisas. Então eu queria também adverti-los nesta mensagem para se certificarem de que esperem no Espírito Santo o convencimento de seus pecados e que esperem até que vocês realmente se arrependam sobre suas penas por ofender a Deus antes de assumirem que estejam limpos. Ele nos chama para uma verdadeira contrição, e isso significa tristeza por ofender a Deus. Não tristeza por ser pego, não tristeza por não estar no seu caminho, não tristeza porque agora você não pode conseguir mais, mas sim tristeza por ter ofendido o nosso tenro Jesus por um comportamento idólatra. Amigos, estou apenas começando nesta jornada de ficar realmente aprofundada e pedir para ver as coisas ocultas que fiz de errado. Eu tento todos os dias me arrepender, mas estou achando que eu não tenho ido a uma profundidade suficiente. Eu tenho anotado algumas coisas dizendo assim, isso não era importante.
Eu realmente não tenho esperado o Espírito Santo me condenar. Eu tenho sido negligente e preguiçosa. Ok, eu dizia que sentia muito. Vamos para o dia. E isso não é uma atitude apropriada para um cônjuge do Senhor. Isso é superficial e barato. Além disso, não há nenhuma verdadeira contrição lá, ou nenhum reconhecimento de pecado. E o pecado é sério. Não importa a forma que se esteja, ele tem consequências. E isso abre portas para um mundo demoníaco, com todos os seus tipos de opressão. É a mesma coisa como se estivéssemos traindo ele. Nós nos reunimos em oração, mas algo não parece muito bem. Então eu me sinto um pouco desconectada dele. Aí eu sei que fui atraída por outros amantes. As belas coisas que eu quero. Eu não quero só a ele, eu quero o mundo também. É o mesmo que adultério no casamento. Eu escolhi outro por trás das costas e então estarei fingindo ser apenas dele. E isso é a coisa mais dolorosa que ele já disse para mim e que me passou na leitura de comunhão do dia anterior, quando dizia: você me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Oh, eu estava tão abatida depois de ouvir isso que eu não queria me levantar. Eu só queria encontrar um buraco, rastejar nele e desaparecer. Mas ele começou esta mensagem e estou me sentindo um pouco melhor. Eu realmente não quero que meu coração se afaste dele. Quero que seja só dele. Orem por mim. Neste ponto, o Senhor começou a falar novamente. Minha filha, minha noiva, eu te perdoei. Eu sei que você é muito fraca. Eu sei que você luta com orgulho. E eu tenho permitido que o inimigo vos peneire para humilhá-la, Claire. Não há nada no céu mais nocivo do que o orgulho. É por isso que eu permito isso. Mas agora você está vendo sua propriedade humilde. Você está vendo que é verdadeiramente nada. Está vendo que as suas paixões podem facilmente invadir você. Verdadeiramente, Claire, você está se lamentando e realmente te amo ainda mais. Vinde, pois, minha noiva preciosa, sacudi o pó deste mundo e volte para o meu terno abraço. Muito mais diminuta, muito mais humilde e pequena. E novamente eu aconselho, Claire, permaneça pequena. Verdadeiramente, sem minha intervenção, você estaria deitada em um esgoto? Mas meu amor por você me fez a levantar para fora e purificá-la para ser meu vaso de honra, para falar minhas próprias palavras para um povo sedento, torcido e confundido por espíritos religiosos. Neste mundo você lutará com a sua carne e com o mundo, mas tenha coragem. Eu vencerei ambos por você. E se você for fiel para se lembrar de sua verdadeira estatura diante da corte celestial, eu sempre te livrarei. Vá em paz agora, minha tenra noiva. Vá em paz. Você está perdoada.